Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesta noite nós queremos iniciar esse culto com uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará. Que o Senhor possa visitar a sua vida poderosamente, que o Senhor possa nesta noite entrar na sua casa, que a presença do Espírito Santo seja viva, presente na sua vida, na sua família, que a presença do Senhor seja notória por você, pela sua família. Nós queremos orar nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor, queremos engrandecer ao Senhor e dizer o quanto Ele tem sido bom para nós, amém? O quanto Ele tem sido bom para as nossas vidas. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesta noite agradecer ao Senhor. Nós queremos nesta noite render o nosso coração diante do Senhor. Dizer, papai, o quanto nós amamos ao Senhor. O quanto, Senhor, o nosso coração está alegre, Pai, por poder ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Pai, que nesta noite Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações, que nesta noite o Espírito Santo possa fazer morada em cada coração que deseja a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que famílias sejam alcançadas, que famílias, ó Deus, sejam alcançadas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite adorar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esse momento de louvor, de adoração, seja, Senhor, um momento especial em cada coração, em cada vida, Pai. Pai, e que a palavra que será ministrada daqui a pouco, em breve, também possa, Senhor, fazer algo novo em cada coração, em cada vida, Pai. Porque o Senhor é a vida. O Senhor é a vida. E nós adoramos ao Senhor. Nós rendemos o nosso coração diante de Ti, Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir o seu coração num todo, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele quer fazer, porque às vezes o nosso desejo é mas a vontade do Pai, ela é muito melhor para nós. E eu sei que o Senhor tem algo novo, que Deus tem algo tremendo para fazer, porque há uma luta no reino espiritual, para que a palavra não se achegue às vezes no nosso coração, mas o nosso Deus, aquele que venceu, vence e vencerá todas as batalhas. Ele está conosco, amém? E que nesta noite o seu nome seja exaltado e glorificado, que você adore ao Senhor nesta noite junto conosco, amém? Em nome de Jesus. Cidade do nosso Deus, seu santo nome.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Sobre a terra, oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor, seu nome. te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, que é digno, te exaltamos, te exaltamos,
haverá nome como esse. Aleluia. Aleluia. Oh, glorioso Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Quebraremos o nosso vaso aos teus pés, Jesus. Sim, Senhor. Deus. Meu Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Adorar ao Senhor é um privilégio. Estar na presença do Senhor é um privilégio. É uma alegria poder dizer aquilo que o Senhor é, aquilo que Ele significa para nós. Nada somos sem o Senhor. Nada podemos fazer se Ele não estiver conosco, amém? E é tão bom poder adorar, é tão bom poder estar na presença do Senhor. E se deixássemos agora essa presença que está nesse lugar, nós passaríamos um grande momento, um grande período de tempo aqui, somente adorando, porque a Ele seja honra e glória, amém? Mas nós temos, que obedecer a toda a ordem, de um culto, e o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para falar ao meu e ao teu coração, amém? Nessa hora eu quero chamar a nossa querida Edileuza. A irmã Edileuza, ela é com seu esposo líder de casais, no ministério Comunidade Cristã Ágape, e tem sido um grande canal de bênção para as nossas vidas, Uma mulher de Deus, temente ao Senhor, e esta noite ela trará uma palavra para nós. Então abra o teu coração nessa hora e deixe que o Espírito Santo continue a falar, que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que Ele quer fazer, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja aí na casa de cada um de vocês, amém? Nós vamos ministrar esta noite uma palavra poderosa que o Senhor preparou para nós, para nos preparar, para nos transformar através do milagre da fé, da palavra que Ele deixou para nós, amém? Os irmãos abram a sua Bíblia em Isaías, capítulo 10. Louvado seja Deus. Vamos ler do 1 até o 19, irmãos. Capítulo 1 diz: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós no dia da visitação e da desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, para que a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra a nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa.
e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama nas ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, antes no seu coração intenta destruir e desraigar, não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos os reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Arrabate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém ao seu ídolo? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á machado contra o que com ele, como o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como que se o cajado movesse ao que levanta, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e no seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta são poucos em números. Será pouco em número que um menino poderá contá-la. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Essa palavra, ela vem nos lembrar do que aconteceu quando Acaz e o rei de Judá colocaram toda a sua esperança no rei da Síria. Eles acreditavam que o rei da Síria iria melhorar a situação deles, porque a Síria tinha um exército poderoso, grande, e eles tinham toda essa esperança nesse exército. Judá, tratado aqui nesta palavra, era a igreja do Senhor. A igreja, naquele momento, eles estavam passando por um momento de desobediência e de idolatria, e o Senhor estava muito enfurecido com tudo aquilo, muito entristecido. Então, o Senhor, naquele momento, ele usou o rei da Síria como uma vara para castigar a igreja, Judá, para que eles fossem transformados através daquela situação que o Senhor permitiu que acontecesse. Muitas vezes, nós nos colocamos numa posição, irmãos, de acreditar em coisas, em pessoas, em situações, tipo, ele fará isso, aquela pessoa vai mudar essa situação, nós estamos guardados porque nós agora temos alguém que está lá nos representando, ou seja, estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança em situações que não é aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então, o Senhor, com a sua grandeza e a sua misericórdia, ele ensina a sua igreja, neste momento aqui da Síria, e também ele decreta ali uma maldição para o rei da Síria. Então, o Senhor usa o ímpio, sim, para poder castigar e melhorar a sua igreja. Talvez não seja o castigo a palavra ideal, mas que seja, sim, uma oportunidade da igreja ser transformada de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele tem esse desejo no coração que o povo saia daquela zona de conforto e entenda qual é a obra redentora que o Senhor veio trazer para nós. No verso 1, Deus age de uma forma soberana. Como ele disse, usarei a minha vara
O Senhor ali, ele fez do rei da Síria uma vara. E hoje, muitas vezes, o Senhor permite situações ao nosso meio, na nossa vida, usando varas de correção. Porque é assim que um pai faz quando ama o seu filho. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de revolta. Muitas vezes a gente fala, mas por que Deus está permitindo isso acontecer? Será que não é momento de nós entendermos que esta é a obra que o Senhor permitiu para que o povo seja transformado? Para que as pessoas saiam daquele momento de pecado e de idolatria com algumas situações das suas vidas? Então, o Senhor dá a nós oportunidades de sermos tratados. E nós não podemos, com esta situação ou outras situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos revoltar contra o nosso Deus. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que Ele faz. Ele, desde quando você abriu os seus olhos, eu abri os meus olhos, o Senhor já tinha um propósito para nossas vidas. Então, Ele faz da forma que Ele acha melhor fazer. E nós não temos que criticar, nos ficar revoltados, reclamando, murmurando da situação. Isto é para o nosso bem. É assim que o Senhor trabalha. Lá em Atos 17, 28, diz que por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, imaginem que quando o Senhor decreta algo na nossa vida, é porque tudo está no controle das mãos dEle. Não há nada que fuja do controle do nosso Deus. Até mesmo o diabo está sob o controle do nosso Deus. A única coisa que eu entendo aqui com esta palavra é que a única coisa é o nosso pecado, que o Senhor não é o autor do pecado. Mas Ele controla as ações através do nosso pecado. Então, tudo está no controle de Deus e tudo vai ter um fim necessário para cada situação. Nós hoje, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, os homens estão cada dia mais frios, os homens estão gananciosos, as pessoas pensam em si próprio. E naquela época, o povo de Deus, eles estavam da mesma situação. Eles estavam olhando para a sua própria vida, para os seus próprios interesses, não existia amor ao próximo, eles esqueceram de Deus, sendo que eles já tinham sido libertos, de ter tido uma libertação, Deus livrou eles de uma coisa tão grande, de um livramento tão enorme, e mesmo diante daquele livramento, eles ainda permaneceram no pecado. Então foi necessário que o Senhor usasse o rei da Síria como uma vara para castigar o seu povo, para que o seu povo tivesse a oportunidade de melhorar. E o Senhor também faz lembrar nesta palavra que uma forma que nós podemos entender que Ele está no controle de tudo. Lembra de Jó? Jó, ele foi tocado por Satanás porque o Senhor autorizou. Se o Senhor não tivesse autorizado, o diabo não teria tocado em Jó. Mas foi necessário, o Senhor autorizou, ele foi e fez. Então nós vimos aqui que o Senhor está no controle, sempre esteve no controle. Tudo está sobre a ordem do nosso Deus. Não há outra situação que esteja sendo tomada fora da vontade de Deus. E Ele está no controle, Ele sabe o que é necessário acontecer para que nossas vidas sejam alcançadas pela obra de salvação, que é o propósito dEle. Então, irmãos, nós precisamos entender que nos piores momentos, nas adversidades que nós estamos enfrentando, é uma perguntinha aqui que a gente coloca. Será que a gente é capaz de crer que o que está acontecendo hoje, na minha vida, na sua vida, é uma obra de Deus? Será que nós conseguimos aceitar que tudo isso colabora para o nosso bem?
Será que nós conseguimos entender que este é o momento de nós colocar o nosso rosto no pó? Nem é o joelho, não. Nos humilhar diante do nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Toda situação que se levantou e que se levanta contra nossas vidas é porque existe um propósito de redenção, de melhora, de transformação de vida. Se nós não temos a humildade de entender que nós estamos em pecado, que nós precisamos mudar o nosso comportamento diante de Deus, a situação que se levantou contra nós vai se estender. Por quê? Porque o Senhor está esperando apenas que nós transformamos o nosso tipo de vida, voltamos atrás daquilo que nós estamos vivendo, para que Ele coloque fim na situação que se levantou. É porque, se o Senhor levantou uma vara de correção, ele espera que essa vara trate, que essa vara venha a transformar as pessoas que foram alcançadas através da misericórdia dele. Se nós, cristãos, nós que cremos na palavra do Senhor, vimos a situação, a guerra se levantou, a adversidade tomou conta das situações da nossa vida, e nós não nos posicionamos como cristãos para entender qual que é a mensagem que o Senhor está nos dando, então a situação vai se estender de uma forma até definharmos. Então o que o Senhor quer que nós entendamos aqui é que Ele permitiu para que nós nos voltemos do mau caminho e nos consideramos de novo cristãos na unção do Espírito Santo. Cristãos de propósito de oração. Pessoas que estejam voltadas para aquilo que o Senhor quer que realmente seja feito. Porque, irmãos, enquanto nós não nos refazer diante do nosso Deus, o que se levantou contra eu, contra você, vai continuar. E te digo mais, muitas pessoas falam assim, por que o Senhor se incomoda tanto com o meu pecado e aquele que faz coisas erradas está prosperando? Porque aquele que a Bíblia trata como ímpio, o Senhor permite que ele prospere, porque ele pode estar sendo usado para uma obra. E enquanto a obra não se realizar, o ímpio vai prosperar. Dá para entender, então, aqui, irmãos, que o Senhor permite um ímpio se levantar, fazer tudo o que ele quer fazer, prosperar naquilo que é injusto, para que o povo dele entenda que algo precisa ser mudado. Então, o rei da Síria foi uma vara que foi levantado pelo propósito, pela ordem do Senhor Deus, para tratar o povo dele, e o povo dele estava esquecido. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos vivendo uma situação que está se esticando. Na verdade, isso não era nem para estar acontecendo com a gente. Mas está acontecendo por quê? Porque muitos de nós ainda não entendemos a mensagem. O propósito disso tudo. É hora de nós nos levantar, nos posicionar como guerreiros do Senhor. E falar, eis-me aqui, Senhor. Quero ser tratado e transformados por Ti. Faça em mim a Tua obra redentora. E aí, irmãos, nós veremos que tudo o que está acontecendo vai ser mudado. Por quê? Mediante a palavra do Senhor, que fala aqui no verso 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto da sua... Desculpa, irmão, estou lendo errado. É no verso 5. E ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado na sua mão. Então, o Senhor está falando aqui, ai da Síria. Ele diz assim, eu estou tratando a minha igreja, mas quando ela for tratada, ai da Síria. Porque vai derrubar tudo aquilo que está sendo feito injustamente, toda a idolatria, tudo que está diante do povo de Deus e que está trazendo algum tipo de sofrimento, se nós entendermos a mensagem do Senhor e nos retornar para o caminho que o Senhor nos colocou e seguir ao Senhor da forma que Ele quer, aí sim Ele vai se posicionar e vai destruir aquele que está causando sofrimento em toda a humanidade. E o Senhor é bem claro nessa palavra.
Ele trata com a igreja dele, mas ele deixa aqui uma promessa de destruição, uma promessa de justiça contra aquele que está fazendo errado as coisas que deveria ser feito certo. Que nós podemos, irmãos, entender que o Senhor, ele tem os propósitos deles, e que nós temos que entender que nós precisamos ter visão espiritual, abrir os nossos olhos e o nosso coração para entender o que é que o Senhor está querendo tratar em cada um de nós. Há o que ser tratado, porque senão nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Senão o rei da Síria não teria se levantado contra a humanidade. Então precisa ser mudado alguma coisa. Agora, até quando a situação vai se estender? Até quando nós não nos posicionarmos e não nos humilharmos na presença de Deus. Não é fulano nem cicrano que vai terminar com tudo isso. Não. Quem vai pôr um fim em tudo isso é o Senhor nosso Deus. E Ele está esperando apenas o povo dele se posicionar. Quando o povo dele se humilhar e se converter e voltar, aí sim Ele coloca um fim nessa situação. E vai dar a cada um o castigo necessário. Os governantes do nosso país, alguns, estão afundados na corrupção, criando leis injustas que prejudicam o povo, toda a humanidade. E com isto as pessoas todas estão sofrendo. O Senhor está permitindo isto. Mas através disso tudo, muitos vão ser transformados. Lá no verso 10... No verso 10 fala assim, ó: como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. É uma prepotência muito grande do rei da Síria achar que o nosso Deus era um ídolo qualquer, um ídolo lá em Jerusalém. Ele coloca aqui que o nosso Deus era um ídolo, que se ele destruiu o ídolo de Samaria e todo o pessoal lá que eles guerrearam, de Ramate, de Arpade, que então ele também poderia destruir o ídolo de Israel, de Jerusalém. Então ele compara o nosso Deus aqui como um ídolo que ele pode colocar embaixo dos pés dele. E muitas vezes alguns governantes se colocam na mesma posição de Deus. Eles acham que com a sabedoria que eles têm, é que eles estão fazendo tudo acontecer. Na verdade, não. O nosso Deus, Ele está permitindo que essas pessoas ainda governem, que essas pessoas ainda criam leis injustas, porque é assim que tem que ser, porque é assim que Ele vai tratar. E é assim que Ele vai chegar no dia certo e vai falar, basta. É uma palavra bem pesada, irmãos, para que nós possamos ouvir e entender o que nós estamos passando nesses últimos dias. E existe uma situação que nós precisamos entender. Nada está fora do controle de Deus. Se hoje nós estamos vendo o ímpio prosperar, é porque ele é a ferramenta que o Senhor precisa para fazer a obra dele no meio do povo dele. Que nós todos possamos entender isto. O Senhor quer nos corrigir. Ele precisa corrigir a sua igreja. E a sua igreja estava dormindo. É muito fácil entender, irmãos, que muitos de nós nos acordamos. Porque como o mundo estava tomado numa preguiça de amor ao próximo, um individualismo terrível, o mundo estava cada um preocupado com seu próprio bem. E olha o que aconteceu. Quando tudo isso que aconteceu com o nosso mundo, o país, todas as nações estão vivendo essa situação, surgiu caridade, surgiu amor ao próximo, surgiu ajuda aos idosos, às crianças. As pessoas se foram tomadas de um sentimento de compaixão ao próximo que eu nunca tinha visto de verdade. Então, será que o Senhor não permite tudo isso acontecer para que a gente comece a ver que não somos só nós, que as coisas que acontecem no mundo
não é simples acontecimento, e sim um propósito para que as pessoas mudem. É muito fácil quando a gente está tudo bem, quando a gente está feliz, quando tudo vai bem, a gente se afrouxar, se distanciar de Deus. A única forma que nós nos acheguemos a Deus é através das varas de correção. Então, quando a luta chega, eu oro mais. Quando a luta chega, eu jejuo mais. Quando as adversidades se levantam, eu procuro mais a Deus. E Deus sabe disso. Então, Ele fez tudo isso acontecer, Ele permitiu para que nós tomássemos de novo a posição de cristãos que agrada o Senhor. Para que todos os seres humanos consigam entender qual é a nossa parte aqui neste mundo. Que, com certeza, muitos estavam esquecendo o propósito do Senhor. O principal, amai o próximo como a ti mesmo. O individualismo tomou conta do mundo, as pessoas ficaram frias, e hoje as pessoas entendem como era bom ter liberdade para abraçar, como era bom ter liberdade para ir e vir, e não agradecia. Então, nós precisamos entender que o Senhor permite isso, sim, para que nós possamos nos refazer diante dEle. Nós podemos ver lá no verso 21 e 22. 21 e 22 fala assim, ó. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Veja bem, irmãos. Nós vimos com esse capítulo aqui, com esse versículo, que há esperança. Nem tudo está perdido. Então, há muita gente que está sendo alcançada, que está sendo tratada. Muitos estão voltando do caminho, fazendo um retorno no caminho que estava seguindo. Muitos estão sendo tocados por Deus, neste momento, através dessa luta que nós estamos enfrentando. Porque o desemprego bateu nas portas, a fome já está em muitos lares, a enfermidade e a morte tomou conta. Então, as pessoas, através disso tudo, estão sendo tocadas e alcançadas pela misericórdia do nosso Deus. É que muitas vezes nós não entendemos por que é assim que tem que ser. Porque nós nos esfriamos, nós entristecemos o nosso Deus. A nossa forma de adoração a Deus e de louvor não está suficiente. O Senhor precisa de mais. E o Senhor fala, pela sua palavra, que se nós nos cobrir de oração, Ele vai derramar unção sobre nós. E a unção, irmãos, ela é como se fosse uma gordura. Ela impregna naquele que busca ao Senhor. E quando a unção é impregnada em nós, nós somos transformados em novas pessoas, em verdadeiros cristãos. E quando isso acontecer, quando o povo de Deus estiverem tomados pela unção dele, aí ele vai se levantar com a justiça dele. Porque aí a obra já acabou. E quando essa obra acabar, e quando o povo estiver todos na unção do nosso Deus, que é o que ele espera, aí ele vai corrigir o ímpio. E o Senhor faz aqui uma observação que eu entendi, que esta é a nossa oportunidade de nos levantar e seguir rumo à luz do nosso Deus. Aqueles que estão distanciados do caminho do Senhor, é hora de voltar. Aqueles que ainda não se renderam a Deus, é hora de voltar. Porque essa luz, irmãos, ela vai ser transformada em fogo que consome, em fogo que destrói. Então, todos aqueles que não entenderam esta mensagem de venha para a luz, retroceda, volte,
retorne, ainda dá tempo. Os poucos, os remanescentes, vão entender essa mensagem e vão retornar. Mas muitos não vão retornar, irmãos. Muitos se esfriarão. E a luz que antes estava sobre essas pessoas vai ser transformada em fogo. E esta é a parte triste que me fez chorar quando o Senhor me trouxe essa palavra. Eu chorei muito. Porque se o remanescente é tão pouco, que o Senhor fala que mesmo que o povo seja tão grande como uma areia do mar, apenas um pouco. Então, o Senhor está falando aqui que existe salvação, existe esperança, se você quiser. Se nós quisermos ser alcançados pelo nosso Deus, se nós nos colocarmos em oração para recebermos a unção do nosso Deus, aí sim, o Senhor vai descer com a ira dele, com o fogo destruidor, e vai acabar com a injustiça que está oprimindo o seu povo. Mas se isso não acontecer, irmãos, a fúria do nosso Deus, ela vai permanecer. Então é um alerta para que nós, todos nós, possamos retroceder, refazer a nossa vida diante do Senhor. Para que você que está do outro lado, que está distante do caminho de Deus, volte. Ainda dá tempo para você se refazer com o nosso Deus. Não espere o fogo consumidor dele chegar a um ponto de te destruir. Porque você que não está na presença do nosso Deus, pode até prosperar por um minuto, mas o Senhor vai permitir uma destruição eterna, que não vai ter volta. E talvez seja muito tarde quando você quiser retornar. Então, o rei da Síria, naquele momento, ele se achava forte, ele prosperou, ele ganhou guerras, ele conquistou nações, porque era um propósito de Deus. E a nossa vida não muda disto. Nós, no caminho errado, podemos sim prosperar, podemos sim conquistar coisas, até o Senhor nos usar como vara. E na hora que Ele nos usar como vara, para corrigir outras pessoas, e alcançar outras vidas, Ele vai mandar a destruição que cada um merece. Esta é a palavra do Senhor. Lá no verso 27, diz que o peso será tirado do seu ombro. Vejamos lá. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando eu digo para você que eu entendo assim que a unção é algo forte demais, renovador e transformador, é porque esta unção é quem vai libertar nós de todo jugo, de todo peso que nós carregamos nas nossas costas. O jugo aqui colocado, irmãos, antigamente os bois eram conduzidos com jugo para eles caminharem no mesmo passo, no mesmo destino. Então era colocado como se fosse uma canga no pescoço deles, e eles eram alinhadinhos a caminhar naquela situação. Nesta palavra aqui é colocado que nós estamos com cangas no pescoço, por causa do nosso pecado. Mas se nós nos refazermos diante do nosso Deus, e se nós nos colocarmos na presença dele em humilhação, nos humilharmos ao pó, dobrar os nossos joelhos verdadeiramente, com verdadeiro arrependimento, esse jugo será tirado do nosso pescoço, dos nossos ombros. E aí o Senhor vai fazer a justiça que nós estamos esperando que aconteça. Aí existe assim uma perguntinha. O que é que está te impedindo de voltar? O que te impede de retroceder? O que é que está te impedindo de você se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, quando Ele diz que se nós nos arrependermos e nos enchermos da unção dEle, Ele vai tirar dos nossos ombros toda a culpa, todo o cansaço, todo o peso? O que pode ser melhor do que isso? Não há nada que seja melhor do que a obra do nosso Deus sobre nossas vidas e o alívio que vai ser quando Ele tirar esse peso das nossas costas, que é o peso do pecado, que é o peso da transgressão, que é o peso do distanciamento do nosso Deus. Então, irmãos, que nós possamos nos unir aos remanescentes, que nós possamos ser aqueles que ainda tem esperança de salvação, aquele que ainda
vai retornar para o caminho do nosso Deus e vai ser cheio do fogo do Espírito Santo e da unção do Pai. Amém, irmãos? Que você tenha esse propósito de refazer a sua vida na presença do nosso Deus e que Ele venha de acordo com nossas necessidades. Peça ao Senhor renovo. Coloque o seu joelho no chão agora e peça a Deus que te transforme, que nos transforme. Se existia algo que estava te impedindo de retornar ao Pai, não existe mais. O Senhor está te dando essa oportunidade hoje. Então volta, se refaça com o nosso Deus. Porque talvez seja a última oportunidade sua. Porque a vara que o Senhor levantou, ela vai ser destruída quando você e eu formos transformados através dessa vara. Mas a vara vai permanecer até que nós não nos posicionamos como cristãos verdadeiros na presença de Deus. Então, irmãos, encha-se da unção de Deus. Faça o que o Senhor pediu para que você faça. Se posicione, se humilhe, se renda na presença de Deus para que Ele acabe com tudo o que está acontecendo. Porque essa vara vai ficar sendo usada até que nós nos colocamos na presença do Pai. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, irmãos, e nós vamos interceder por essas vidas. A Daiane pede oração para a Patrícia, que está com infecção, e os médicos não sabem o motivo. E vamos orar também para a Júlia. A irmã Karen pediu oração para o seu pai, Pedro Marcos. A Samara pede oração pela vida da sua irmã Alice. A irmã Raquel pede oração por sua vida e ela está tendo crises de ansiedade e nessa semana foi para o hospital. Olha, irmãos, existem muitas necessidades. Eu tenho certeza que aqui não está nem um terço. Muitas pessoas estão precisando de oração neste momento e nós precisamos ter a sensibilidade de orarmos uns pelos outros sem que esses tenham que pedir oração. Nós precisamos criar uma rotina de oração pelo mundo, pelas nações, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes e amigos, porque muitos estão precisando de socorro. E esse socorro que estão precisando, ele vem do céu. Muitas vezes, a gente leva lá uma cesta básica, ajuda muito, porque é bom ter o estômago cheio. Muitas vezes, a gente só leva a oração e não leva a cesta básica, e só a oração não vai encher a barriga. Então, nós precisamos ter ação e fé. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos ter a sensibilidade de nos colocar a serviço do Pai, para que outras vidas sejam alcançadas. Vamos orar, então, irmãos, por essas vidas. Vamos apresentar todos eles na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, neste momento, Pai, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. Pela palavra, Pai, de correção. Pela palavra, Pai, que o Senhor sabe que nós estamos precisando, Senhor. Que nós, Pai, possamos entender, Deus, que tudo está debaixo do Teu propósito, que existe uma obra, que existe, sim, Senhor, uma autorização Sua para que tudo isto esteja acontecendo, Senhor. Eu não sei, Senhor eterno, qual é a luta que cada um está enfrentando, Deus, mas nós sabemos que muitos, as nações, os povos estão enfrentando situações adversas, situações contrárias, Deus. E isto pode enfraquecer, isto pode desanimar, mas o seu povo que conhece a tua palavra não pode desanimar, ó Deus. Nós te pedimos, ó Senhor, por essas vidas que estão aqui pedindo oração, Pai. Ó Deus, vá ao encontro da Daiane neste momento, Senhor. Ela pede oração pela Júlia, o Senhor conhece todas as situações e nós declaramos, Pai, toda sorte de bênção sobre essa vida. Também, Senhor, a Patrícia que está com infecção, Deus. Pai, a última palavra é a sua. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor é aquele que sara, que cura. O Senhor é o Deus do impossível. E nós cremos que a Patrícia será alcançada pelo Senhor, ó Deus.
Também pedimos, Pai, que o Senhor vá ao encontro da Karen. Deus, ela pede oração para o seu pai Pedro Marcos, que está enfermo. Ó Deus, tenha misericórdia dele, Senhor, em qualquer área que seja. Pai, não sabemos se é enfermidade, não sabemos se é desemprego, não sabemos o que está acontecendo, Deus, mas o Senhor é o Deus onipresente, o Senhor é o Deus onisciente, o Senhor, ó Deus, conhece todas as situações e alcança cada um onde estiver agora, Deus. Nós intercedemos, então, pelo Pedro, Pai. Também pedimos, Senhor, que abençoe a vida da Samara, Deus, e a família dela. A Alice precisa das tuas mãos santas. Nós intercedemos pela Alice neste momento, Pai. Ó Deus, cuida dela com a tua mão de amor e de misericórdia. Não deixe, Pai, que nada venha a tirar, Senhor, a tua vida. E a fé do seu coração seja abalada, Deus. Mas aumente a fé, Deus, para que tudo que venha a acontecer seja para uma obra redentora. Deus, Pai Santo Todo-Poderoso, o teu propósito é salvar a humanidade, Deus. Que todos sejam alcançados. Pai, nós também pedimos oração pela Raquel. Eu intercedo agora pela vida dela, Deus, que está tendo crises de ansiedade. Senhor, vá agora de encontro, Deus, tira toda a ansiedade, toda a tristeza, todo o desconforto da alma, Pai. Enche com o teu Espírito Santo, ó Senhor. Coloque a paz no lugar dessa ansiedade, Deus. Coloque a certeza daquilo que não se pode ver, Senhor. Que ela possa entender que o Senhor é o Deus de todas as situações e está no controle de todas as coisas. Nada vai ser fora do seu controle, Pai. E nós sabemos, Deus, que ela está sendo alcançada por Ti neste momento. Pai, alcance todas essas vidas para que todos possam testemunhar a Tua obra de redenção, de cura e libertação, Deus. Pai, eu agora intercedo por Nova Odessa. Deus, esta palavra, Deus, teve dificuldade para chegar até aqui e ser ministrada aos nossos corações. Internet caiu, energia acabou, Deus, foi uma luta. Mas o Senhor tem seu propósito para alcançar vidas e ela vai chegar e chegou. E chegará e alcançará muitas vidas que estão desviadas do seu caminho. Pai, é este o propósito disso tudo, Deus. De outra forma, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos numa igreja com 4 paredes fechadas e apenas um pouco alcançaria esta palavra. Mas o Senhor permitiu para que outras vidas sejam alcançadas. E quando tudo isso acabar, Senhor, a sua casa será transbordante de adoradores verdadeiros. Quando tudo isso acabar, Pai, as igrejas vão lotar de pessoas verdadeiras na Tua presença, Senhor. Quando tudo isso acabar, nós estaremos mais sensíveis. Quando tudo isso acabar, Deus, nós estaremos mais disponíveis ao Senhor. E cantaranamanás. Louvado seja o Teu nome por esta oportunidade, Deus. Que nós possamos entender o Teu agir, Senhor, e não abrimos nossas bocas para murmurar, mas que nós abrimos nossa boca para Te glorificar, ó Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que merece a nossa adoração verdadeira. O Senhor é o Deus que pode transformar vidas. Ah, Senhor, eu creio nisso tanto. Eu creio que vidas estão sendo alcançadas agora, Deus. Eu Te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como ferramenta. Que não sejamos varas, mas sejamos ferramentas de amor. Que sejamos transformados em bênçãos e não em maldição, Senhor. Que possamos ser alcançados pela Tua luz e não pelo Teu fogo de destruição, Senhor. Então, Deus, nós clamamos a Ti. Alcance, Pai, as vidas que estão distantes através desta palavra. Que ela seja um renovo de transformação, Senhor. Para que Teu nome chegue, a Tua palavra chegue em outras partes do mundo, em todas as nações. Que todos sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores errantes. Somos falhos e pequenos demais, Senhor, diante da Tua soberania. O Senhor é um Deus soberano, que tem todas as coisas na palma das Suas mãos, ó Deus. Então nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Não há outro Deus senão a Ti, ó Pai. Não há outro que possa nos salvar, Senhor. Não existe reis
na face da terra, e nem governantes que possa acabar com o mal que se instalou em todas as nações. Mas o Senhor pode. A hora que o Senhor quiser, essa vara que se levantou vai ser destruída, quando o teu povo entender a sua mensagem de amor e de retidão, Deus. Que nós possamos guardar esta palavra no coração, Pai. Agora, Senhor, eu quero interceder pelos nossos governantes, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia, que eles entendam que a força não está na inteligência deles, Pai. Que eles possam fazer leis justas, Senhor, para que o seu povo seja alcançado. Para que essa ação, Deus, que o diabo colocou através da sua autoridade, da sua autorização, para que essas coisas que se levantaram possam, Senhor, servir de renovo. Que nós sejamos alcançados, Deus. Nós pedimos a tua misericórdia sobre o mundo, sobre as nações mais atingidas, Senhor, onde não tem a tua palavra, que chegue agora através desta ferramenta de comunicação, Deus. Que todos nós possamos entender o teu propósito e aceitar a tua obra. No nome poderoso de Jesus eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, seja alcançado, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Glória a Deus. Eu passo agora a palavra para a pastora. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por esta palavra, que é a palavra do Senhor, que é a voz de Deus. Falar o nosso coração, falar as nossas vidas, amém? Porque o nosso Deus cuida dos seus filhos. O nosso Pai cuida de nós de uma forma tremenda, amém? Nós queremos desejar a todos que você tenha uma semana abençoada, que você e a sua casa possa desfrutar dessa palavra, desfrutar durante essa semana de tudo aquilo que o Senhor vai ainda proporcionar para mim e para você, que seja uma bênção realmente a sua semana em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, amém? Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, o seu trabalho, tudo tem um propósito. Nada tem acontecido por um acaso, mas há um propósito. E no final de tudo isso, nós veremos a potente mão de Deus em todas as coisas. Nós entenderemos o processo, entenderemos o tempo, amém? Porque o nosso Deus, Ele é fiel e maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém?